Vamos estruturar o nosso sumário. Quando você abre aqui pela primeira vez, ele já vem nesse formato. Só que você não tem aqui desenvolvimento. É só você vir aqui ao lado e excluir. Ok. Então, o resto você tem introdução, conclusão e referências. Vamos inserir aqui os nossos títulos principais. Então, nós vamos lá no AVA, no nosso manual. Vamos ver o nosso manual aqui. Estou com um problema para apresentar aqui em página única. As páginas em PDF não estão abrindo direito. Tá. Quando eu vou estruturar o meu sumário, uma coisa que eu tenho que ter em mente. Eu tenho que seguir exatamente o que está sendo pedido no manual do PIN. Para isso, eu já tenho que ter lido e estudado e mastigado esse manual, se possível, várias vezes. E também, eu já tenho que ter assistido ao vídeo. Nesse caso, como eu já fiz isso, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer agora. E uma das coisas é, eu vou ter que responder essa pergunta aqui, ó. Como que é a administração, como que é a comunicação empresarial e as tecnologias de informação e comunicação dentro da empresa. Então, eu vou copiar aqui, eu vou deixar essa pergunta aqui separada, porque ela tem que ser o meu foco principal. E então, eu vou ver aqui quais são as minhas matérias principais, as minhas 3 matérias que geralmente tem no PIN. Então, no meu caso, a principal que vai comandar o meu PIN é essa matéria. Lembrando que a gente já viu isso, que o nosso PIN ele tem objetivo geral e específico. No caso de objetivo geral, é que uma matéria, geralmente, ela vai se sobressair em relação às outras. E no meu caso aqui, é essa. Então, você vai ver aí qual é a sua matéria de referência. Vem aqui, então, de acordo com isso, ela será a primeira que você vai colocar aqui no seu sumário. Vem aqui em elementos textuais, aqui em mais, adiciona aqui o nome da matéria, e aí aqui está perguntando antes ou depois de introdução. No caso, depois de introdução. Então aqui, ó, depois de introdução, adiciono, e aí eu venho aqui, e ela já vai estar aqui, automaticamente. Pronto, qual é a minha próxima matéria? Vou lá no PIN, comunicação empresarial. Vou copiar aqui, e vou adicionar mais um elemento. Coloco aqui, e aqui está me perguntando, depois de fundamentos de administração, ela vem logo em seguida. Pronto, já vai estar lá adicionado. Qual é a próxima? Próxima é técnicas de informática. Pronto, pego aqui, adiciono aqui mais um, colo aqui e mais uma pergunta. Antes ou depois de? Depois de comunicação empresarial. Ela é a terceira. Vamos lá. Comunicação empresarial. Vou ter que corrigir ali, porque comunicação empresarial saiu aqui com 2 pontos. Pronto. Então tá, eu tenho aqui as minhas 3 matérias principais. Introdução, fundamentos de administração, comunicação empresarial, técnicas de informática, conclusão. O que acontece aqui em introdução? Quando a gente vai falar sobre introdução, a gente vai situar o leitor no texto. E algumas pessoas já começam falando sobre a empresa. Características gerais, como o nome, onde ela está situada geograficamente, números de funcionários, qual é o setor de atuação, tamanho de capital, e etc, etc e tal. Outras pessoas já fazem uma introdução e depois fazem um capítulo só sobre a empresa. Em alguns dos meus PINs eu fiz assim. Não há regra específica na Unip sobre isso. Se você quer colocar mais um título, e esse título sendo título só sobre a empresa. Lembrando que não pode ser uma coisa muito longa, né? É algo bem resumido. E uma coisa também, vamos lembrar aqui que o PIN, ele tem um limite aí estabelecido de páginas. Em alguns dos meus PINs eu fiz capítulos enormes, um monte de texto, e aí você perde tempo, não há necessidade, dá um trabalho, imagina, o tutor corrigindo tudo isso, então tenta manter dentro do padrão que está sendo pedido aí no seu manual. Pode ser aí de 10 páginas a 15 páginas, não tem um número específico, então dá uma olhada aí quantas páginas tem que ter. E aí também isso aí vai te ajudar a definir se você faz um capítulo à parte só sobre a empresa ou não. Tá, então continuando aqui, nós vamos adicionar agora os subtítulos. Primeiro podemos adicionar aqui um elemento pós-textual, que é a carta que a gente vai anexar depois. Então, a gente já deixa aqui também.
adiciona. Pronto. Já apareceu aqui e já apareceu lá também no sumário. Vamos lá, vamos subir. Está aqui, pronto. Opa, foi 2, vamos tirar 1. É só, toda vez que você errar aqui, é só você vir aqui e excluir. Em alguns momentos também, pode ser que você vá introduzindo aqui as informações e aí saia fora de ordem, é só você vir aqui, ó, e arrastar, que aí você consegue arrumar no lugar. Tá, então vamos introduzir agora os subtítulos que nós vamos trabalhar. Existem 3 técnicas para você trabalhar com subtítulo. A primeira delas, inclusive indicada pelo tutor da universidade, é que você venha ao seu livro-texto da matéria, no caso aqui, Fundamentos de Administração. Eu vou pegar aqui o livro-texto, acho que eu já peguei. Deixa eu ver. Está aqui. O que eu vou fazer aqui nesse livro-texto? Eu vou lá no sumário dele e vou coletar as informações no sumário. Eu pego aqui alguns títulos principais e trabalho em cima deles, lá no meu texto. Eu olho aqui por importância, talvez por aquilo que eu entenda mais, pego aqui, coloco, dou uma modificada e coloco lá no meu texto. Por exemplo, digamos que eu vá trabalhar o fenômeno administrativo, ou a evolução das teorias das práticas organizacionais. Eu pego aqui e tento modificar alguma coisa lá. Por exemplo, vou pegar uma aqui, aí você pegaria aí no máximo uns 3, vou pegar esse aqui, ó, Administração por Objetivos e Teoria Comportamental, que aí vai falar também sobre as questões de comportamento humano, né, nas práticas de organização, então isso é legal. Vou pegar aqui, vou colar aqui abaixo, tá, lembra que tem que ser abaixo do título principal, já que é um subtítulo. Vou colar aqui, vou modificar a letra, vou colocar a letra comum. Administração por objetivos e comportamento administrativo. Eu mudei um pouco aqui, não estou colocando exatamente como está lá, porém estou falando da mesma coisa. E então, administrativo, pronto. Clico em cima, arrasto e venho aqui em título e coloco título secundário. Pronto. E aí venho aqui, dou uma olhada, está aqui, meu primeiro subtítulo. Então, essa seria a primeira forma aí de você construir os seus subtítulos. Dentro do manual também pode ser que hajam aqui algumas pistas onde você pode retirar seu subtítulo, tá? Então aqui eu vou pegar aqui Fundamentos da Administração, construir o referencial teórico. Bem, o referencial teórico você vai encontrar no próprio livro-texto para se inspirar. Você vai ter aqui, ó, introdução, logo após já tem alguma entrada sobre o título principal do trabalho, ó, o fenômeno administrativo. E aí você vai ter aqui um referencial para você começar a falar sobre a matéria lá, tá? Que você pode pegar e dar uma resumida lá com as suas próprias palavras, porque é assim que você vai começar a falar de fundamentos de administração. Então, voltando aqui para o manual, eu posso pegar aqui, construir referencial teórico sobre os tópicos relacionados às abordagens da teoria da administração, coletar os dados, descrever as principais práticas organizacionais. Por exemplo, eu posso pegar isso aqui, ó, as principais práticas organizacionais da empresa que eu escolhi. Eu vou lá, coloco aqui. E aí eu clico em cima, vou colocar aqui maiúsculo, clico em cima, título secundário. Pronto, já tenho mais um título secundário. E a terceira metodologia, essa é a que eu prefiro trabalhar, é você pegar o seu tema principal, que é aqui, Fundamentos de Administração, e aí você vai no Google e tenta fazer uma pesquisa direto. Fundamentos da Administração, inclusive já está aqui, ó, dentro da Renova Energia. E aí eu vou ver aqui na busca várias possibilidades aqui que já me levem direto ao tema. E aí quando eu abro lá o tema da matéria, eu já posso encontrar ideias de subtítulos. Claro, lembrando sempre que não pode fugir
ao manual, deve estar sempre dentro aqui dos textos, até porque quando eu for fazer a minha conclusão final, eu tenho que responder aquela pergunta principal. Lembra? O seu texto, o seu manual vai te falar que você vai ter que responder um tema principal. Então, você não pode fugir do que está aqui dentro. E eu prefiro essa metodologia de construir o sumário, de pensar em subtítulos que estejam já alinhados com algumas informações dentro da empresa. Eu acho que dessa maneira fica muito mais fácil do que seguir aqui o que o professor sugeriu, porque dessa forma pode ser que você pegue aqui no próprio sumário do livro e você não encontre aqui depois temas para você falar sobre eles lá dentro da empresa. Então, de repente, fica mais interessante você já pegar o tema principal e ir para o Google aqui, para a barra de ferramentas de pesquisa e tentar aqui demorar um pouquinho fazendo pesquisas aqui. Ou mesmo pegando aqui, antes de colocar lá, de inserir aqui no seu sumário, você pega aqui e começa a relacionar pesquisas com esses temas e a empresa que você está pesquisando. Então, dessa forma, fica mais fácil construir o seu sumário. Tá certo? Então, da mesma forma que eu fiz aqui em Fundamentos de Administração, você vai fazer com Comunicação Empresarial, Técnicas de Informática. E dessa forma, seguir o script. Tá certo? Acho que desse capítulo aqui, dessa aula, seria isso. Tá? Essas são as dicas que eu tenho para dar. Recapitulando, você pode seguir o livro-texto, o próprio manual te dando as indicações e, por último, você pegar aqui o Google e já fazer pesquisas diretas para tentar encontrar referências de um subtítulo para você trabalhar com ele. Talvez alguma informação que você tenha mais conteúdos aí para trabalhar. Siga sempre aí a quantidade de folhas que o manual está te pedindo, nem mais nem menos, para que você tenha aí o seu trabalho mais enxuto. É isso, pessoal. Por hoje é só.